Nesse seminário eu vou mostrar como modelar os consumidores e suas demandas de uma forma precisa, utilizando um novo elemento do WaterCAD ou WaterJAMS chamado Customer Meters. Este elemento apareceu na versão V8 e Select Series 5, lançado agora no segundo semestre de 2014. Esse elemento veio para representar no modelo de forma explícita cada hidrômetro ou cada consumidor individual. Então, começando uma introdução desse elemento, o elemento Customer Meter representa o elemento que consome a água da rede de distribuição, e ele também serve para você verificar como que essa demanda é aplicada ou não. Então você consegue visualizar através dessas linhas pontilhadas como que essa demanda, esse consumidor está sendo alocado na rede. Comparando com as versões anteriores, antes o WaterCAD ele conseguia importar os dados de leitura de hidrômetros de consumidores individuais através de arquivo GIS e alocava diretamente aos nós. E isso era feito através do Load Builder e como resultado você tinha nos nós já a somatória das demandas. Agora, na versão Select Series 5, você consegue importar os dados dessas medições individuais de fontes de banco de dados externas e, por fim, utilizar o Load Builder para aplicar essas medições individuais pelo método de aproximação espacial e visualizar como é que essas demandas são aplicadas. Falando sobre as propriedades do elemento Customer Meter, o elemento ele acaba sendo de mesma estrutura de dados de qualquer outro elemento do WaterCAD ou de qualquer software de modelagem hidráulica da Bentley. Então você consegue colocar para cada elemento Customer Meter o dado de demanda, o valor, a vazão que representa cada um desse elemento. Você pode linkar, por exemplo, o ID que vem lá do banco de dados, da onde vem esse tipo de dado, que normalmente é dado de fatura que as concessionárias têm. Você pode descobrir para cada elemento qual que é o nó onde foi alocada a demanda. Você pode colocar a demanda também de forma unitária, onde você fala para cada elemento quantas pessoas, colocando o consumo per capita, ou colocando quantos leitos de hotel, se for uma demanda comercial, e por aí vai. Ou você pode criar os seus próprios dados, como eu destaco aqui no slide, um exemplo onde eu crio o dado de endereço, dado de hidrômetro, ou qualquer que seja o dado. Você pode criar o seu dado, seja ele uma entrada de texto, uma entrada de número, ou uma forma customizada pelo usuário. Por que usar? Quais são os benefícios do elemento Customer Meter? Talvez a principal vantagem de você olhar no seu modelo onde que está e como é que está linkado essa sua economia é para você ter certeza que esse elemento está alocado no local certo. Então você pode cair num erro onde você coloca a demanda numa rede errada. Então você pode, pelo Load Builder, falar quais são os tubos através de Selection Sets que vão receber essas demandas. Então você pode criar um filtro tal que está disponível no WaterCAD algumas versões atrás, mas você continuando usando isso com a versão nova, além de criar esse filtro, você consegue ver se de fato a sua demanda está devidamente alocada. Então você consegue ver, por exemplo, na direita um exemplo errado, onde você está colocando uma demanda numa rede que na verdade não é de distribuição. E vendo esse erro, você consegue corrigir, como está mostrado na parte da direita. Outra vantagem é de você poder individualmente localizar grandes consumidores e fazer edições individuais através de janela de propriedades ou até mesmo de flex tables. Você consegue também visualizar com precisão geográfica onde que estão seus consumidores. Você consegue também, através da devida atribuição de banco de dados, criar os color codes. Então você consegue visualizar por cor o tipo de economia.
Você também consegue visualizar as flex tables, então você consegue, por exemplo, identificar os pontos da rede onde tem pressões baixas ou onde vai ter interrupção de serviço, e consegue ver agora quais são os consumidores afetados visualmente através de identificação por seleção, ou ver esses elementos afetados através das flex tables. Agora vamos ver como é que ele funciona, como é que você trabalha de uma forma bem sucinta. Basicamente, o início do uso do Customer Meter é através da importação. Então você pode importar o banco de dados dos consumidores através do Model Builder, isso feito de uma vez só por múltiplos elementos. Colocados os elementos no seu modelo, aí o passo a passo ele é igual nas versões anteriores, é o uso do Load Builder. Então o que aparece de novo é essa parte de baixo aqui, onde você tem a opção de fazer a alocação de demanda através de dados de consumidores por elemento Customer Meter. Então você pode alocar pelo nó mais próximo, pelo pipe mais próximo, ou utilizando áreas de contribuição. Outra agilidade que trouxe o Customer Meter é você colocar as demandas diretos em Flex Tables, sem a necessidade de utilizar o Demand Control Center, que é onde são colocadas as demandas diretas nos nós. Então trouxe uma agilidade muito grande na entrada de demanda por tabela. Outro ponto interessante é quando você quer analisar para cada nó quais são os consumidores que foram alocados. Então, através da janela de propriedades, você consegue identificar em cada nó quais são os consumidores que estão conectados a ele. Agora eu vou mostrar uma demonstração dinâmica desse novo elemento Customer Meter no AutoCAD V8i Select Series 5. Estou iniciando aqui a demonstração. Tenho aqui uma rede onde eu já tenho todos os dados físicos da rede inseridos, como o diâmetro, o próprio traçado da rede, dados de elevação e dados dos pontos de captação da rede. Então agora eu vou fazer o procedimento de uso do Customer Meter através de uma base de dados em Shapefile. Então o primeiro passo que eu vou fazer é utilizar o Model Builder para importar esse Shapefile. Então eu vou carregar o Model Builder pelo menu Tools, vou iniciar uma nova importação, seleciono o tipo de dados que eu vou importar, localizo o meu arquivo, posso visualizar através do Show Preview o banco de dados desse shape. Então no caso aqui eu vou importar a coluna Demand, onde tem os valores de demanda, identifico a unidade em que foi criado o arquivo, e na tela de mapeamento eu vou escolher na função Table Type o tipo de elemento, que no caso é o Customer Meter, opção nova na versão Select Series 5. No Key Fields eu vou escolher o ID do elemento para ficar conectado com a base, e na tabela de baixo eu vou utilizar a coluna demanda como o dado a ser conectado com o campo Demand Base, que é onde que estão alocados os dados de demanda de cada elemento. E a unidade desse elemento é em litro por segundo. Feito isso, vou até a última janela e finalizar o procedimento de importação. Então ele está importando aproximadamente 5.000 pontos de consumidores e sincronizando o meu desenho, eu vou ter cada pontinho
já importado. Então, aumentando um pouco a escala do elemento pelo elemento symbology, vou colocar 5 vezes maior para ficar mais visível. Então, esse é a parte nova que tem a versão 5. Então, eu consigo trazer para dentro do meu modelo cada ponto de medição, individual. Então, eu posso fazer manipulação, posso modificar a demanda através de flex tables. Agora apareceu uma flex table nova só para os elementos customer meter. E veja que para cada um ainda não tem o nó associado, pois eu somente importei cada elemento. Então, para fazer a associação, vou utilizar o Load Builder. Então, no Load Builder, nessa versão nova, tem essa opção chamada Internal Data, que serve para você alocar cada Customer Meter à rede. Então, eu vou utilizar a ferramenta de alocar o nó mais próximo, e no Node Layer vou escolher quais são os elementos que vão receber. No caso, eu vou escolher todas as junções. Caso tenha algum nó que não deva receber esses elementos, basta criar um selection set dos nós que vão receber as demandas e aplicar esse selection set através dessa janela. Escolho também quais são os customers meters que eu quero importar, no caso são todos. Aí na próxima tela já vai ter a aplicação desses elementos. Então eu vou dar um nome para essa importação e vou escolher a alternativa de demanda. Então no caso aqui eu vou utilizar a base existente. Após terminado o processo, teremos para cada customer meter uma linha pontilhada mostrando a alocação desse elemento. Então fica muito mais interessante você verificar como é que foi a alocação de cada customer meter à rede. Desta forma, cada nó tem como resultado uma lista que está disponível na janela de propriedades chamada Customer Meter Demands. Então, para cada nó eu consigo verificar quais são os consumidores alocados a ele. Então isso fica muito mais ágil e fácil de analisar e fazer edições. E agora, pelas Flex Tables, a coluna Associated Element está preenchida.